Audiolivro A Malignidade do Pecado, por Thomas Watson. Doutrina 3. Devemos esperar até que a mudança chegue. A grande virtude da prudência cristã é esperar até que a nossa mudança chegue. Esperar implica em duas coisas: expectativa. Esperaria até que viesse a minha mudança, ou seja, vou observá-la. Uma alma graciosa está sempre à espera de ouvir notícias da sua partida para casa, para estar com Cristo. A morte não chega a um filho de Deus como uma surpresa, mas como a seta de Jonatas chegou a Davi, que foi para o campo e esperava para saber onde a seta seria disparada. 1 Samuel 20:24. O homem piedoso espera a cada hora que a flecha da morte seja disparada nele. Diligência. Esperaria até que viesse a minha mudança, ou seja, vou pôr a minha alma em ordem para a morte. Não devemos esperar e ficar sossegados, mas esperar e trabalhar. Aquele que espera pela vinda do seu mestre terá o cuidado de que tudo esteja em bom estado de organização para a vinda dele. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24:46. Chame a si mesmo com frequência a prestação de contas. Todas as noites reveja o que você fez durante o dia. Essa é a maneira correta de esperar a nossa mudança final. Levarmos as nossas almas a uma postura em que ela esteja pronta para a morte e para o juízo. Aplicação 2. Reprovação. 1. Isso reprova aqueles que estão longe de esperar pela sua mudança a ponto de sequer suportarem pensar nela. Eles não estão mais dispostos a pensar na morte do que um homem afogado em dívidas está disposto em pensar a ir para a prisão. Vós que afastais o dia mau. Amós 6:3. Ele espera uma vida longa. O rebento da juventude espera chegar à flor da varonilidade, e a flor da varonilidade espera chegar à velhice, e a velhice espera renovar sua força como a águia. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas. Salmos 49:11. Eles preferem construir belas casas do que prover a sua lápide. A juventude alegre não gosta do barulho do sino da morte e os cabelos pretos esquecem do seu fim. 2. Isso reprova aqueles que esperam de modo incorreto. Eles esperam satisfazer os seus desejos. Do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum. Jó 24:15. O homem justo espera por uma oportunidade de enganar. Isso é esperar como Jó, onde os homens esperam pela sua mudança em um bar ou em um teatro. Infelizmente, a sua mudança virá antes que percebam. Os túmulos estão prontos para eles, mas eles não estão prontos para os seus túmulos. Aplicação 3. Exortação. Isso exorta os cristãos a esperarem pela sua mudança, como o agricultor espera até que sua semente semeada nasça, como o comerciante espera pela chegada da sua mercadoria. Assim devemos esperar até que a morte venha para nos enviar para o mundo eterno. 1. Esperemos com vigilância. Vigiai e orai. Marcos 13:33. Vigiemos os nossos corações para que não nos engane no pecado, nem nos encante adormecidos em segurança carnal. 2. Aguardemos com paciência, esperaria até que viesse a minha mudança, ou seja, serei paciente até que a minha mudança chegue. Os sofrimentos que os piedosos suportam nesta vida e as alegrias que terão após a morte podem fazê-los desejar essa mudança bem-aventurada. Embora devam desejar a morte, ainda assim devem se contentar em viver. Espere com paciência até que a hora marcada chegue. O pai sabe quando é a melhor época para trazer o seu filho para casa. Cristão, não deseje estar no céu antes do seu tempo. Espere, em breve você terá aquilo pelo que tem orado e clamado. É só um pouquinho de tempo, e Deus tirará a cruz dos seus ombros e porá uma coroa sobre a sua cabeça. 4. A fornalha mais ardente. Uma descrição clara das pessoas que terão uma maior participação nos tormentos do inferno. Estes receberão mais grave condenação. Marcos 12:40. Eu tinha pensado em parar de escrever, mas supondo que mesmo os maiores sermões sobre esse assunto dificilmente são suficientes para desviar as pessoas ímpias dos seus excessos, acrescentarei mais o seguinte: se os pecadores não tivessem perdido a razão, eles seriam persuadidos
a refletir um pouco e a considerar seriamente a maldição do seu estado após essa vida e guardariam no coração esse texto que veio dos próprios lábios do nosso Salvador. Estes receberão mais grave condenação. Não pretendo tratar do contexto, mas apenas considerar as palavras em si. No texto há 3 partes. Uma fornalha ardente, condenação. A fornalha mais ardente, mais grave condenação. As pessoas para quem essa fornalha é duplamente aquecida, estes receberão. Doutrina 1. Há alguns tipos de pecadores que serão mais severamente atormentados no inferno do que outros. Estes receberão mais grave condenação. Em relação à duração do tormento, todos serão punidos de igual modo. Todo o regimento sombrio dos réprobos ficará para sempre no inferno, mas em relação ao grau de tormento, nem todos serão punidos da mesma forma. Alguns sofrerão uma indignação mais ardente do que outros. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor. Hebreus 10, 29. Aqueles que recebem o menor castigo no inferno serão castigados o suficiente. A parte mais fria do inferno é bastante quente. Porém, há aqueles que terão um lugar mais quente no inferno do que os demais. Todos irão para aquela prisão ardente, mas Deus lançará alguns pecadores em uma masmorra ainda mais ardente. No inferno, Deus ferirá completamente e despedaçará em sua ira aqueles cujas impiedades são mais temivelmente avultadas e que pecaram mais intensamente do que outros. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, nem haver quem vos livre. Salmo 50, 22. Para os tais, Deus aquecerá a fornalha infernal 7 vezes mais. A seguir, citarei brevemente uma lista de tipos de pecadores que, se morrerem sem arrependimento, receberão mais grave condenação. 1. Aqueles que são voluntariamente ignorantes. Uma coisa é não conhecer, mas outra é não estar disposto a conhecer. Tais pessoas podem ter uma noção acerca do Deus verdadeiro, mas eles não a desejam. Eles pisam nessa pérola do conhecimento divino. Eles não apenas negligenciam o conhecimento, como o rejeitam. Porque tu rejeitaste o conhecimento, Oséias 4,6. Ou como a palavra hebraica indica, odiaste. Os etíopes amaldiçoaram o sol e, exatamente da mesma maneira, tais pessoas rejeitam a luz do conhecimento salvífico. Esses desprezadores do conhecimento devem ter uma parte mais grave dos tormentos do inferno, porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Isaías 27:11. O fato de que Deus não lhes mostrará nenhum favor implica que ele trará o máximo rigor da lei sobre eles. 2. Aqueles que não buscarão o que é bom para si mesmos, tampouco permitirão que outros o façam. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, impedistes os que entravam. Lucas 11:52. Eles não lerão a Bíblia, nem permitirão que os seus filhos a leiam. Eles mesmos não ouvirão um bom sermão e desencorajarão os seus próximos a ouvi-los. Tais pessoas cortarão os canos que transmitem a água da vida e apagarão as lâmpadas do santuário. Portanto, eles receberão maior condenação e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. 1 Tessalonicenses 2,16. 3. Aqueles que pecam contra a luz e contra convicções claras. O apóstolo fala sobre essas pessoas da seguinte maneira: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz. Tiago 4,17. Eles não ignoram que as coisas que fazem são pecado. A consciência, tal como os querubins, está de pé com uma espada flamejante para os dissuadir. Contudo, eles comerão o fruto do prazer, mesmo que morram. Os pecados desses homens são impetuosos.
Isso tornou o pecado dos anjos caído tão grave que os levou a serem acorrentados. Eles não possuíam em si nenhuma ignorância ou paixão para os incitar, nem qualquer tentação, mas pecaram de modo voluntário e por mera escolha, sabendo que estavam pecando. Esse pecado contra a consciência é acompanhado de orgulho. Os pecadores conhecem a mente de Deus, mas agem de modo contrário a ela. Eles colocam a sua vontade acima da vontade de Deus, tal qual Satanás fez quando se rebelou contra Deus. Dizem no seu coração como Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Esse pecado contra a consciência é acompanhado com insolência. Seja o que for que decorra disso, quer Deus os castigue ou não, os homens prosseguirão em seus pecados. Aqui o véu da modéstia é posto de lado. Se Deus tem sido tão terrível quanto os pecados decorrentes da fraqueza e da paixão, como vemos nos casos de Moisés e de Uzá, quão feroz será a sua ira contra os pecadores obstinados. Os pecados contra a luz e a convicção fazem feridas profundas na alma. Outros pecados fazem sangrar, mas esses são como facadas no coração. Cada pequeno buraco no telhado deixa a chuva entrar, mas um abalo na fundação pode fazer a casa cair. Cada pecado proveniente da fraqueza é prejudicial, mas os pecados contra a luz abalam a consciência e ameaçam a ruína da alma. Pecar assim torna o pecado mais pesado e o inferno ainda mais quente. Considerem isso vocês que se rebelam contra a luz do Evangelho. Caso vocês não se arrependam, serão mais açoitados no inferno. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 47, 4. Aqueles que são os conspiradores e os maquinadores do pecado projeta a malícia na sua cama. Salmos 36, 4. As cabeças de muitos homens chegam a doer até que tenham descoberto algum pecado novo. Assim eram os homens que inventaram um decreto contra Daniel e conseguiram que o rei o assinasse. Daniel 6:9. Esses inventores de males serão mais atormentados no inferno do que outros. Aquele que é o primeiro conspirador de uma traição é considerado o pior delinquente e o que deve sofrer as mais graves punições. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Miqueias 2:1. Essa maldição é como uma tonelada de chumbo para os afogar mais profundamente na condenação. 5. Aqueles que odeiam a santidade. O diamante da graça é odiado por causa do seu brilho reluzente. Se os homens odeiam os santos por causa da sua graça, como odiariam Cristo se ele estivesse na terra agora? Será que Deus colocará no seu seio aqueles que o odeiam? Não. Eles terão um lugar mais baixo no inferno do que os demais, e retribuir no resto qualquer dos que o odeiam. Fazendo perecer, não será tardio ao que o odeiam. Em seu rosto lo pagará. Deuteronômio 7:10. A retribuição mostra tanto a veracidade como a severidade do castigo deles. 6. Aqueles que amam o pecado. Jerônimo disse que é pior amar o pecado do que cometê-lo. Aquele que ama o pecado já tem o seu coração no pecado. Tal homem busca o pecado com deleite, como um homem os seus entretenimentos. De fato, eles saltam de prazer ao fazerem o mal. Jeremias 11:15. Os pecadores dizem que odeiam o diabo, mas amam aquilo que os levará ao diabo. Aqueles que amam o pecado terão mais tormentos no inferno. O fogo os fará esquecer do prazer, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Mentir já é algo mau, porém aquele que ama a mentira deve ficar nas profundezas do inferno. 7. Aqueles que perseguem o povo de Deus sofrerão um tormento mais grave. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais?
Atos 7:52. Os piedosos são chamados de ovelhas e os ímpios são chamados espinhos. Esses espinhos rasgam não apenas a lã, mas também a carne das ovelhas. Eles serão punidos de forma mais temível. O que eles suportarão no porvir pode ser testemunhado pelo inferno que muitos deles já sentem em suas consciências e pelos juízos de Deus que vêm sobre eles ainda nesta vida. Carlos IX de França, quem derramou tanto sangue protestante no massacre de Paris, a ponto de tingir os rios de uma cor carmesim, foi atingido por Deus com uma grande hemorragia em várias partes do seu corpo, para o espanto de todos ao seu redor. Se Deus nessa vida ordena as suas flechas contra os perseguidores, Salmos 7:13, então ele certamente fará deles o seu alvo no inferno e contra eles as disparará por toda a eternidade. 8. Aqueles que parecem ser bons, mas que na realidade são maus, eles fazem da profissão de fé uma cobertura para a sua maldade, para que, sob essa máscara, possam mentir e enganar. Eles fazem o trabalho do diabo enquanto usam o uniforme de Cristo. Hoje paguei os meus votos. Vem, saciemo-nos de amores. Provérbios 7:14b, 18a. Quem suspeitaria da prostituta que esteve na igreja? Ela fez da sua devoção um pretexto para o adultério, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas 20:47. Fazer longas orações para este fim, para que pudessem praticar a iniquidade, era uma hipocrisia condenável. Aqueles que fazem da religião uma cobertura para continuar sem um pecado de forma mais velada, são os que ficarão no lugar mais quente do inferno. 9. Aqueles que não praticam obras de misericórdia. Os seus corações estão endurecidos contra os pobres de Cristo. Eles terão uma porção maior no tormento do inferno, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Tiago 2:13. Eles terão tormento e nada mais do que isso. Uma pessoa pode cometer uma crueldade tanto por não socorrer os pobres, quanto por prejudicá-los. Tal pessoa receberá um julgamento sem misericórdia. 10. Aqueles que finalmente morrem na incredulidade. Muitos pensam que ninguém, exceto o muçulmano e o pagão, será considerado como um incrédulo. Sim, há muitos incrédulos que professam a fé cristã, os quais não acreditam na veracidade e na santidade de Deus. Eles sequer possuem tanta fé quanto os demônios. Tiago 2:19. A incredulidade está ligada à impenitência, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes. Atos 19:9. A incredulidade acusa Deus de ser mentiroso. 1 João 5:10. Portanto, tais pessoas são colocadas na linha da frente daqueles que vão para o inferno. Mas quanto aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. 11. Aqueles que passam muito tempo ouvindo o evangelho, mas nunca são melhorados. Esses têm desfrutado das orações, das lágrimas e das lições dos melhores ministros de Deus. Eles foram colocados nos pastos mais nutritivos das ordenanças, contudo ainda podem dizer, como profeta: emagreço, emagreço, ai de mim. Isaías 24:16. Eles têm ouvido as pregações mais fervorosas, porém congelam mesmo sob o sol. Os tais podem ouvir os ministros pregarem as mensagens mais assustadoras, vê-los mostrar os vislumbres do fogo do inferno para a congregação. Entretanto, as suas consciências não são mais comovidas do que os pilares da igreja. Eles eram orgulhosos e permanecem orgulhosos. Eram profanos e continuam sendo profanos. Todos os sermões que ouviram são como as chuvas que caem sobre uma rocha, que nunca se torna mais macia ou frutífera. Os pulmões dos ministros são gastos, mas nenhum aperfeiçoamento da graça ocorre neles. Eles certamente terão tormentos maiores. Se os pagãos que nunca ouviram falar de Cristo serão condenados, estes serão duplamente condenados. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos
os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mateus 11, 23 a 24. Jesus Cristo pregou e operou milagres em Cafarnaum. Portanto, ao não se arrependerem e nem crerem, os habitantes daquela cidade estavam em uma situação pior do que Sodoma e seriam punidos mais severamente. Quanto a vocês que têm o castiçal dourado de Deus em seu meio e não são mais santos, teria sido melhor que vivessem na África ou um lugar onde Cristo nunca tivesse sido pregado do que em Londres. Os índios terão uma porção melhor do que a porção daqueles que vivem no meio da igreja, mas são apenas cristãos nominais. 12. Aqueles que apostatam e se afastam da verdade. Há alguns nesta época que não só perderam o seu antigo zelo religioso, mas as próprias folhas da sua profissão de fé foram abandonadas. Assim como seu pecado é mais odioso devido à sua apostasia promover um escândalo sobre os caminhos de Deus, assim também o seu castigo será proporcional. Esses apóstatas serão pendurados em cadeias no inferno. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. É como se Deus dissesse: executarei sobre ele o furor da minha ira. Ele beberá a escória do cálice da ira, e esse cálice nunca passará dele. 13. Aqueles que, como Ismael, zombam da verdadeira religião. O apóstolo predisse esse como um pecado dos últimos tempos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro 3,3. É assustador quando os homens chegam a um nível de impiedade tal como o de Luciano, a ponto de zombarem da vida santa. A língua dos escarnecedores é a arma do diabo com a qual ele dispara as suas balas contra a verdadeira religião. Há alguns que não são bons, e não obstante possuem uma estima venerável pelos que são bons. Herodes reverenciou João Batista, mas o diabo tem o domínio daqueles que criticam os outros por aquilo em que mais se assemelham a Deus. Hugh Latimer disse: tenham cuidado com esse pecado, pois nunca conheci um escarnecedor que se arrependesse. Os escarnecedores são, em sua maioria, Deus. Quando os homens endurecem as suas consciências e perdem todo o princípio de sinceridade e modéstia, então começam a escarnecer. Esses terão uma condenação maior. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvia falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Isaías 28, 22. Você será preso em grilhões de trevas, e estes se farão mais fortes. 14. Aqueles que perverteram outras pessoas por meio dos seus escritos corruptos. Eles escrevem livros cheios de erros, e outros sugaram o veneno desses livros e foram condenados. Alguns têm publicado para o mundo que a virtude moral não difere da graça, e assim fizeram pessoas descansarem em suas moralidades e jamais desejarem o novo nascimento. Infelizmente, o homem pode manter o decoro moral e ainda pode haver algum pecado reinando em seu coração. O fariseu poderia dizer: não sou adúltero, Lucas 18:11, mas não poderia dizer: não sou orgulhoso. A moralidade pode resfriar, mas não pode transformar. Os socinianos cometeram e publicaram muitos erros condenáveis contra a divindade de Cristo. Eles devem beber mais do cálice da ira. Se os transgressores da lei de Deus forem punidos 7 vezes, então aqueles que ensinam os homens a transgredir a lei de Deus serão punidos 70 vezes 7. O falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19:20. 15. Aqueles que fazem de seus corpos, que deveriam ser templos do Espírito Santo, vasos de imundície. Aqueles que ardem em luxúria e não se arrependem. Um dia arderão em chamas mais quentes do que os demais. 2 Pedro 2:9. Quem por uma taça de prazer beberia um mar de ira? 16. Aqueles que conduzem outros homens para o inferno pelo seu mau exemplo.
O patrão bêbado fez o seu empregado se embriagar pelo seu exemplo. O pai que perjura ensinou seu filho a perjurar e o condenou pelo seu exemplo. Não seria algo lamentável se a criança herdasse a doença do seu pai e morresse? E não é frequente. Num sentido espiritual, que o pai envenene, infecte o seu filho com o seu exemplo maldito? Sem dúvida. Tais monstros maldosos terão uma porção maior dos tormentos infernais. Esses não serão condenados apenas pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados de outros homens. Essa foi a razão pela qual o rico desejou que alguns pudessem ir pregar para os seus irmãos, a fim de que não fossem para o inferno. Ele tinha dado aos seus irmãos um mau exemplo e pensou que se eles fossem condenados ao inferno, os seus tormentos aumentariam e ele seria punido pelos pecados deles, bem como pelos seus próprios pecados. Exortação 1. Como devemos ser cautelosos para que não vivamos em qualquer pecado, pois o menor pecado praticado e não arrependido nos levará para o inferno. Então, prestemos atenção especial para não estarmos na lista negra desses pecadores que mencionei acima. Os que morrem sem arrependimento serão punidos de forma mais severa. Uma pedra maior da ira cairá sobre a cabeça deles. Se uma ou duas faíscas da ira de Deus são tão dolorosas, o que acontecerá quando ele despertar em todo o seu furor? Muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Salmo 78, 38. Exortação 2. Esforcemo-nos para correr para Cristo por meio da fé, que nos apossemos dele de tal modo que Cristo Jesus se erga como esconderijo entre nós e o fogo da ira de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Deus, o Pai, não condenará aqueles que assim fizerem, pois ele está satisfeito com o preço pago por eles. Deus não exigirá o pagamento da dívida duas vezes, tanto do fiador quanto do devedor. E Jesus Cristo não os condenará, pois os crentes são a sua esposa, e Cristo não condenará a sua própria esposa. Portanto, se desejamos estar seguros, vamos a Cristo e, estando nesta cidade de refúgio, a justiça de Deus, aquele vingador do sangue, não nos tocará. Tendo vestido a veste da justiça do nosso Senhor, o fogo do inferno jamais poderá queimá-la. Jesus que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Louvado seja o nosso Senhor, Pai amado e querido Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse ensino, pelo esse ensino poderoso, abençoador, edificante. Senhor, que esse ensino possa ser guardado no nosso coração e que nós possamos, Senhor, colocar esse ensino em prática, Senhor. Não adianta ouvirmos a Tua palavra, Senhor, conforme esse homem disse aqui, ensinou. Aqueles que ouvirem a palavra do Senhor e que conhecerem a verdade e não colocar essa verdade em prática na sua vida, não se esforçar por fazer mudanças, eles terão as labaredas do fogo do inferno ainda mais crentes. Meu Deus, Senhor, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque nós não podemos, Senhor, viver esse ensino, vivenciar esse ensino sem a Tua ajuda, Senhor. Não é possível. É impossível, Senhor, aliás. Nós dependemos totalmente da Tua graça. Sem a Tua graça, Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos operar nenhuma mudança. Nós não podemos vencer a carne. Senhor, que o Senhor nos livre, Senhor, de estarmos nessa lista. Que o Senhor nos livre, Senhor, livre a nossa alma de estar nessa lista, meu Deus. É só com a ajuda do Espírito Santo de Deus mesmo. Nos ajuda, Senhor, a sermos totalmente dependentes, Pai, da Tua graça. Senhor Jesus, grandioso, maravilhoso, Rei da Glória, obrigada, Senhor, por ser nosso advogado fiel. Intercede a Deus pela alma daqueles a quem o Senhor chamou e escolheu. Intercede, Deus. Intercede, Jesus, a Deus, para que Deus nos livre do fogo do inferno. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Últimas palavras de ateus e descrentes no leito de morte. Francis Newport, nobre político inglês. Desprezei meu Criador e neguei meu Redentor. Juntei-me aos ateus e profanos e continuei nesse caminho sob inúmeras condenações. Para onde estou indo? Condenado e perdido para sempre. Deus tornou-se meu inimigo e não há ninguém que possa salvar-me. Sua voz falhou e ele começou a lutar para manter a respiração. Quando a recuperou, deu um gemido medonho e gritou: "Oh, as insuportáveis angústias do inferno e da condenação." Então expirou. Sir Thomas Scott, ateu, membro do parlamento inglês. Até este momento eu pensava que não havia nem Deus nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem. E fui condenado à perdição pelo julgamento do Todo-Poderoso. Francis Spira, advogado italiano que apostatou da fé. Meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Eu neguei a Cristo voluntariamente. Sinto que ele não me reserva nenhuma esperança. David Hume, filósofo e historiador ateu, gritou: "Estou nas chamas." Seu desespero foi uma cena terrível. Thomas Hobbes, matemático e filósofo inglês: "Estou diante de um terrível salto nas trevas." Nietzsche, filósofo alemão ateu que declarou a morte de Deus: "Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens." Henryk Yagoda, chefe da polícia secreta russa: "Deve existir um Deus. Ele me castiga pelos meus pecados." Yaroslavsky, presidente do Movimento Internacional dos Ateus: "Por favor, queime todos os meus livros. Vejam o santo. Ele já espera por mim. Ele está aqui." Voltaire, filósofo iluminista francês, deísta: "Acreditava que a razão é que nos leva a Deus, não a religião, a revelação, Bíblia ou Jesus Cristo." Há um médico que o visitou durante grandes agonias, exclamou com o mais puro horror: "Fui abandonado por Deus e pelos homens." E fez um pedido: "Doutor, dar-te-ei metade do que possuo se me deres mais 6 meses de vida." O médico respondeu: "Senhor, não podes viver nem 6 semanas." Voltaire respondeu: "Então vou para o inferno." E logo depois expirou. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Louvai ao Senhor,
Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes.